Boa noite aí para casa, para todas as pessoas que estão a assistir. Obrigado pelo vosso tempo, dado o avançado da hora. Queria agradecer imenso à Virgínia por ter aceito este convite. Também uma hora tarde, sei que teve que comer à pressa, sei que teve um dia particularmente difícil. Quero agradecer mesmo por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui connosco hoje. Obrigado, Virgínia. Pedro, eu é que agradeço o convite, fiquei mesmo muito feliz quando o recebi. Quero também agradecer a forma muito profissional com que geriram todo este processo, por isso, e o facto de se terem lembrado de mim para vir falar sobre este tema que está na ordem do dia, que é o digital, por isso eu é que fico agradecida. Ok, muito obrigado. Este programa que se chama Capitais Urbanos é um espaço de conversa, é um espaço de debate sobre a cidade, sobre as cidades, sobre as pessoas, sobre as casas e, claro, sobre a comunicação, que é de uma forma de nós conversando, comunicando para quem está lá em casa, ajudarmos a entender este mundo que muda em grande velocidade e que transformamos mais tarde esta conversa num podcast, se a Virgínia concordar. Claro que sim, claro que sim. Então, a Virgínia é uma mulher empresária, é a fundadora e a CEO da Lisbon Digital School, é também formadora ligada à Google, ao Facebook, é uma empreendedora, é uma amante do voluntariado e do desporto, também quanto eu sei. Eu ia começar esta nossa conversa hoje pedindo à Virgínia para se apresentar aqui à nossa audiência, quem é e como é que é a sua carreira profissional, falar um pouquinho também sobre a Lisbon Digital School, por favor. Sim. Pedro, é impressionante como hoje em dia no digital nós conseguimos saber tanto sobre as outras pessoas. Ou seja, já não é o envio, mesmo para quando se está a recrutar alguém, já não é um envio de um currículo, é nós conseguimos aceder e saber exatamente o que é que aquela pessoa faz nos tempos livres, o que é que ela gosta, etc. Falando um bocadinho sobre a minha carreira, eu comecei na área de comunicação e marca. Minha primeira experiência profissional, sou licenciada em marketing, minha primeira experiência profissional foi em agência, estive ligada ao rebranding da companhia aérea SATA, entretanto passei pela EDP, onde estive no departamento de marca e comunicação, e a partir daí todo o meu percurso foi ligado à área de marketing digital. Fui Head of Social, Head of Digital em agências em Portugal, e em 2014 mudei-me para o Brasil, a convite de uma empresa que é a Social Bakers, uma das maiores empresas de Social Media Analytics do mundo. Nessa altura comecei também a trabalhar com o Facebook no Brasil, onde fui consultora para PMEs, ou seja, o Facebook tinha um projeto com a Sebrae e nós éramos os speakers oficiais do Facebook por todo o Brasil. Desculpa interrompê-lo, e teve quanto tempo a viver no Brasil e aonde? Eu estive em São Paulo, estive 1 ano e depois mudei-me para a República Checa, onde estive 2 anos. Estive em São Paulo, sim. E gostei imenso. Uma operação grande no Brasil. Nós temos o Master da Remax em Rio de Janeiro, em São Paulo, e em Minas Gerais também, com os sócios e uns amigos nossos, que é o Sim Group, é um grupo de imobiliário da Remax cá. Então eu sou apaixonado pelo Brasil. Eu tive uma ótima experiência. Que bom. Tive uma ótima experiência. Eu costumo dizer que eu estava no Brasil e que fui promovida, porque fui, efetivamente, do ponto de vista profissional, eu fui promovida porque fui assumir o departamento de marketing da Social Bakers, mas que a experiência, ou seja, saímos de um país onde mal conhecemos alguém, nos está a convidar para ir jantar lá a casa ou para uma festa na agência, para a República Checa, que é um país muito mais fechado. Mas pronto. Entretanto, no Brasil tive essa mesma experiência com o Facebook e depois fui convidada a ir para os headquarters da Social Bakers para assumir o departamento de marketing. E estive na República Checa durante 2 anos, daí este sotaque que muitas das vezes as pessoas acham particular, porque acaba por ser uma mistura do norte do país com um conjunto de países
onde já vivi. Em 2017 fui convidada pela Google para fazer parte de um projeto que é o Ateliê Digital Google, que são 3 dias de formação em marketing digital, e nessa mesma altura, ou seja, regressei a Portugal e foi quando comecei a planear a Lisbon Digital School, que nasceu em abril de 2018, exatamente. Fizemos agora 2 anos, somos certificados pela Digert e ou seja, a Lisbon Digital School tem foco na formação em marketing digital. Grande parte das suas formações são formações modulares. Imagina que alguém queira saber como otimizar o website, ou seja, do ponto de vista da SEO, alguém queira saber como gerar tráfego para o website, Google Ads, Facebook, Instagram Ads, temos todos estes cursos entre 7 e 15 horas. Depois temos cursos com maior duração, até 300 horas, para alguém que se queira mesmo especializar em marketing digital de uma forma mais abrangente. Eu espreitei lá no site e eu tomei a liberdade de colocar aí informação sobre a Virgínia e sobre a Lisbon também, porque pode ter aqui na audiência vários candidatos, vários futuros alunos. E eu vi que também tinham cursos de longa duração, não é? Havia um curso de 1 ano, não é? Não é de 1 ano, são mais ou menos 5 meses. São mais ou menos 5 meses e tem cerca de 300 horas em que se aborda as principais ferramentas de marketing digital, desde influencers marketing, websites, conteúdos para redes sociais, etc. E aproveito também para esta oportunidade para partilhar que também temos formações específicas para a área imobiliária. Pronto, ou seja, acabamos por ter também outras formações específicas para diferentes áreas, como é o caso do setor imobiliário. Vamos sempre a inovar do ponto de vista de produtos, a identificar oportunidades e a inovar do ponto de vista de produtos. Então, agora quero saber mais que cursos é que tem lá, assim, de novos, dessa novidade, para a área de imobiliária? Basicamente, nós construímos programas em que pegamos nas ferramentas mais importantes para alguém que trabalha no setor, como por exemplo, temos Google Ads, temos Facebook, Instagram Ads, temos escrita para redes sociais, marca pessoal, LinkedIn, e temos uma oferta em que todas as pessoas que se podem inscrever têm que estar ligadas ao setor imobiliário. Porquê? Porque todo o discurso será focado no setor imobiliário. Quando estamos aqui a falar em Google Ads, todos os exemplos e mostrar passo a passo como é que se deve fazer Google Ads é aplicado ao setor imobiliário. É pegando num caso específico de um imóvel. Quando nós falamos, por exemplo, em LinkedIn para atrair investidores ou identificado aqui como é que nós devemos otimizar também um perfil para depois entrarmos com estas comunicações, será sempre a pensar no exemplo de um consultor imobiliário. Quando falamos em ferramentas como a Sales Navigator, vai ser sempre a pensar no setor, ou seja, acaba por ser a adaptação de conteúdos dos cursos que nós já temos, mas identificando aqueles que seriam mais interessantes para este setor e depois ter sempre exemplos que as pessoas se relacionem com eles e que depois facilmente consigam adaptar. Sabe, Virgínia, eu vou-lhe contar aqui uma história, que é, há uns anos atrás, já foi há alguns anos, eu diria aí há 25, 30 anos, quando eu estava na faculdade, eu zanguei-me com a informática, com a tecnologia, vou dizer porquê. Eu tinha cadeiras de tecnologia de sistemas de informação, informática de gestão, e então eu estudei muito, eu estudei Visual Basic, os sistemas operativos do MS-DOS, mas eu estudei muito, foi uma folha de cálculo que eu creio que não conhece, porque é mais nova que eu, que é o Lotus 1, 2, 3. E então eu estudei 1 ou 2 anos, eu fiz macros, eu sabia a fundo dessa ferramenta, e quando eu tirei a licenciatura, quando no meu primeiro emprego eu pensava que sabia de tecnologia, e folhas de cálculo eu sabia muito, e eu percebi que o Lotus 1, 2, 3 estava morto, e havia uma coisa nova que eu nunca tinha ouvido falar, que era o Excel, e havia um sistema operativo novo que era o Windows, então eu tive que reaprender tudo, mas deixei de investir o tempo que eu tinha investido, e foram muitas horas a aprender uma tecnologia que de um dia para o outro morreu. Mas então o raciocínio não era o mesmo?
Era, eu hoje já sei trabalhar com Excel, mas não sei no nível nas macros, de como eu sabia do Lotus 1, 2, 3. E aprendi, eu uso o digital, uso tudo, mas eu fui fazendo as pazes ao longo dos anos, eu rendi-me e estamos aqui hoje a falar sobre digital, mas tive esta dor que foi o choque da mudança. Já há 20 anos, a velocidade com que o digital muda é incrível, não é? E é impressionante estar a falar do Excel, porque o Excel é das ferramentas mais importantes para praticamente todos os profissionais. E são pouquíssimas as pessoas que realmente sabem usar o Excel. Porque aquilo dá milhentas oportunidades. Eu costumava ouvir estes comentários dentro da equipa que é pois, mas eu não sou muito boa com números, eu não consigo fazer isto no Excel. Não, qualquer pessoa que trabalha em qualquer empresa tem que saber os mínimos do Excel, porque realmente é mesmo muito importante. Pronto, é engraçado o exemplo. Eu posso partilhar consigo, Pedro, que eu também comecei a usar a internet apenas em 2000. Em 2000 eu tinha 15 anos, mas de qualquer forma eu fui para uma cadeira, também TIC, no secundário, e eu recordo-me do professor dar um exercício, que era uma folha, em que nós tínhamos que passar a computador aquilo que estava lá escrito, e eu fui a última a terminar, porque nunca tinha usado um computador, eu estava ali tipo... Mas rapidamente fiz um curso e acabei com uma das melhores notas, por isso, mas também fui tardiamente, sim, não há qualquer regret nisso ter acontecido, ou seja, há uma evolução tão rápida que sim, ou seja, as empresas têm que acompanhar, mas nós enquanto profissionais também facilmente conseguimos estar a par se quisermos fazer este mesmo esforço. Claro, o mundo vai mudando e muda muito rápido e nós temos que nos adaptar a essa mudança e à forma como o mundo comunica, e hoje o digital é uma realidade que eu diria que quem não estiver no digital praticamente não existe. Enquanto empresa não existe mesmo. E mesmo como pessoa fica um ermita, quase um ermita. Sim. Não, Diga. Eu costumo dar um exemplo. As únicas formações que eu dou são focadas em Facebook e Instagram Ads. Eu costumo, no início das formações, perguntar se conhecem alguém que não tenha Facebook, entre os 18 e os 60 anos. E é sempre pessoas que conhecem. Mas conhecer alguém entre os 18 e os 60 anos que não tenha nem Facebook, nem Instagram, nem WhatsApp, nem Messenger, que são tudo ferramentas da mesma empresa, que é o Facebook, é praticamente impossível. Por isso... Sim, e a evolução não é só tecnológica, a evolução é da forma como as pessoas se relacionam com a tecnologia e se relacionam entre elas através da tecnologia. Se nós estivéssemos a falar há 30 anos atrás de que as pessoas se iam apaixonar através da internet, que as pessoas iam poder comprar tudo aquilo que eles quiserem, visitar imóveis através da internet, ou seja, ser solidários com os vizinhos através da internet, quer dizer, era praticamente impensável, e 30 anos não é nada, é mesmo pouquíssimo tempo. Nós vimos recentemente, nesta fase complicada do mundo que vivemos, as famílias à distância, às vezes como foi avaliado no hospital, ou em casa, à distância dos netos e dos avós, e se não fosse o digital, se não fosse os Zooms, o afastamento seria gigante, não é? Então uma ferramenta que antes se criticava de afastar e hoje em dia aproxima as pessoas. Eu sou suspeita, em primeiro lugar, mas sou da opinião de que as redes sociais geralmente não afastam as pessoas. Ou seja, que os benefícios e a forma de conseguirmos estar em contacto, reencontrarmos aquele amigo que andou connosco no básico, reencontrarmos aquela pessoa que nós conhecemos num país estrangeiro, isso são mesmo muitos benefícios do ponto de vista pessoal. Depois é como tudo, tem que haver uma moderação na utilização, e hoje em dia fala-se muito mais, por exemplo, do gaming e de jogos, especialmente uma faixa etária, adolescentes, etc., da forma como nos afastam de uma comunicação fora desse mesmo mundo, mas pronto. Diga-me, hoje em dia, no mercado, a Digital School, a Lisbon Digital School, é uma referência, é a líder de mercado. Como é que surgiu a ideia? Qual é que é o propósito? Qual é que é a missão? Como é que se lembrou deste projeto? Eu sempre estive ligada à área de marketing digital, ou seja, grande parte da minha carreira,
e sempre estive ligada à formação. Eu fiz formação e fiz coordenação de cursos de formação em várias escolas em Lisboa, dava aulas na faculdade, ainda hoje em dia mantenho a Lisbon Digital School com as aulas que dou na licenciatura de Marketing e Comunicação na Escola Superior de Comunicação Social. Depois eu organizava também um evento que era o Upload Lisboa, que era o maior evento de marketing digital em Portugal. Tivemos uma última edição no ano passado, em que reunimos 500 profissionais da área. Tinha lançado já na altura, tinha lançado 2 livros, um que é o The Social Book, focado em Facebook, um outro que é Marketing Digital para Empresas, em que sou uma das 6 coautoras, ou seja, todo o meu percurso estava ligado à área de marketing digital e também à formação. Era solicitada para imensas formações, já começava a ser solicitada por uma marca para fazer uma formação e a pedir, então, mas não me consegues recomendar ninguém para... E também queremos Google Ads. Assim, mas eu não sou a pessoa certa para Google Ads, mas vou recomendar. Já acabava por fazer um bocadinho este papel de escola, mas a título pessoal. Tinha mesmo marcas que vinham falar comigo a dizer, nós precisamos de uma transformação digital, de várias formações internas, podes coordenar com outros profissionais, por isso era praticamente inevitável pegar na experiência em marketing digital, na experiência em formação, na quantidade de pessoas que também tenho tido a sorte de contactar através do Ateliê Digital Google, que chegam a ser mais de 7.000 por ano, e criar uma escola de formação. O grande propósito aqui era uma escola apenas e unicamente focada em marketing digital, ou seja, que é aquilo que nós sabemos que somos muito bons, porque temos o conhecimento tanto dos melhores profissionais, que conseguimos identificar os melhores profissionais, mas também das próprias áreas, que acho que é uma grande mais-valia enquanto, ou seja, a equipa ter muito conhecimento dessa mesma área, e foi assim que surgiu a Lisbon Digital School, com um teste de conceito, vamos lançar 20 formações, vamos ver como é que isto corre, e começou a correr muito bem. Diga-me lá se eu estou correto naquilo que eu vou dizer. Há uma tendência, uma linha de raciocínio que diz que o digital é um canal de comunicação, o promotion dos P's, mas eu acredito que hoje em dia já é muito mais do que isso, porque é um local, é o place, é o place aonde se faz vendas, aonde as Amazones têm o produto, têm o local de venda, têm a promoção, evoluiu imenso o conceito digital de um canal de comunicação para algo muito mais abrangente, ou não? Tenho mixed feelings em relação à afirmação, concordo plenamente que também, ou seja, vendas online, estamos aqui a falar da parte de placement, que sim, ou seja, e aqui estamos a falar de digital, não estamos a falar de marketing digital, mas sim, quando nós vamos ter um e-commerce, estamos completamente a mudar a parte aliás, quando nós nos adaptamos ao digital, nós temos que mudar os pés todos. Um exemplo. É um novo paradigma do marketing, não é? Certo. Um exemplo muito concreto e um exemplo que é recente e que é nosso. Nós, agora com esta situação do Covid-19, nós não fazíamos formações online. Muito rapidamente tivemos que nos adaptar, em menos de uma semana já estávamos a lançar um conjunto de formações online ao vivo, em direto. O que é que nós mudamos? Mudamos os produtos. Porquê? Porque a forma como nós fazemos uma formação presencial nem sempre se adaptava para o online. Por isso tivemos que mudar programas, etc. Mas também mudamos o preço, ou seja, mais um dos P's, porque a percepção do utilizador e do cliente de ter uma formação presencial e ter uma formação online também era diferente. Mantivemos neste caso, aliás o placement foi diferente porque o placement no processo de compra era o mesmo, que era através do website, que nós já tínhamos implementado. Depois a parte da promotion também acabámos por usar ferramentas digitais, mas sim, ou seja, acaba por tocar em vários pontos quando falamos em digital. Quando falamos em marketing digital e em comunicação online, aí sim, ou seja, estamos a falar mais uma vez em promotion. Uma das coisas que eu costumo identificar é que nós temos, por exemplo, muitas pessoas, a maior parte das pessoas que fazem formação na Lisbon Digital School são profissionais de marketing e comunicação, mas temos também muitos proprietários de empresas. E a maior dificuldade para essas pessoas de usarem corretamente o marketing digital acaba por ser os poucos conhecimentos que têm em marketing. O que é que isto significa? Quando nós falamos em marketing digital e num conjunto de novas ferramentas para comunicar,
há todos os princípios de marketing, há tudo o que nós temos que saber, como é que nós definimos o preço, como é que nós definimos o produto, como é que nós definimos onde é que vão ser os placements, qual é que é a nossa unique selling proposition, etc. Depois existe um conjunto de ferramentas e novas ferramentas que nós temos que dominar. Agora, quando falamos em digital e quando falamos em transformação digital, por exemplo, das empresas, que também um dos chavões e que ouvimos falar imensas vezes. Ouvi inúmeras vezes, agora com o Covid, de como isto acelerou a transformação digital. Não é pelas pessoas estarem a trabalhar a partir de casa, ou não é pelas pessoas agora simplesmente estarem a mostrar casos com videoconferência que houve uma transformação digital. As pessoas tiveram que se adaptar e começaram a usar ferramentas digitais. A transformação digital é muito mais do que isso, é uma mudança de todos os processos internos e de mentalidade na cultura organizacional sobre a importância do digital e a forma como vão abraçar e automatizar processos, etc. Às vezes os conceitos acabam por ser um bocadinho confundidos. Aqui, a nossa audiência, a grande maioria são empresários de imobiliária, ou desde de brokers, desde de vendedores, que são empresários e têm este dilema desta novidade. Para muitos é a novidade, alguns, os mais jovens já estão muito à vontade com o tema do digital, mas os mais graúdos têm estado num processo de aprendizagem desta nova forma de comunicação. Que mensagem é que pode passar para esta rapaziada que está aí e que são empresários e não são especialistas de marketing nem de comunicação? Eu costumo fazer esta analogia que quando nós falamos na área de marketing digital, quando falamos em comunicação digital e na adaptação das empresas ao digital, isto é um TGV que já está a passar, ou seja, se nós vamos com um cavalo tentar alcançá-lo vai ser mesmo muito, muito difícil. Mas acho que mais do que nunca, esta fase particular que estamos a viver tem demonstrado esta exigência das pessoas se adaptarem, tanto para comunicarem os seus produtos através do digital, como para captarem os clientes através do digital. Isto é praticamente todo. Imagina um talho numa terra com 20 mil habitantes, em que existem tipo 10 talhos. Nunca viu grande necessidade de ter e de estar conectado através do online, porque as pessoas passavam à porta, entravam e compravam. Isto foi um novo paradigma, que é, ok, eu tive que rapidamente me adaptar e conseguimos ver isso muito rapidamente, ou seja, muito facilmente, que as empresas de qualquer dimensão que mais facilmente estão a ter sucesso ou a dar a volta, porque muitas tiveram que adaptar o seu negócio, são claramente aquelas que conseguiram abraçar o digital muito mais rapidamente ou que já tinham esta mentalidade digital. E temos casos incríveis, não é? De empresas como, não sei se o Pedro acaba por estar a par deste 360 Imprimir, que lançou o supermercado online, o 360 Hiper. Eu trabalhei com eles na fase de que eles eram como é que chama, um incubador que estava, eram 4 ou 5 pessoas na 360 Imprimir. Sim. Eles têm tido um crescimento brutal, são uma empresa, restaurantes que nós vimos que entretanto, restaurantes takeaway, ok, mas tiveram que se adaptar e muitas vezes recorrer aqui a parceiros, Uber Eats, etc., para conseguirem fazer entregas em casa. Muitos deles alterar e modificar o seu produto de forma a conseguirem, inclusive, por exemplo, fazerem cabazes, as pessoas receberem o cabaz em casa de produtos que já eram os fornecedores deles e adaptaram muito rapidamente o negócio. Teatros que começaram a fazer, ou seja, a emitir as suas peças no online, ginásios, a Superboc com álcool gel, ou seja, as empresas realmente se adaptaram e muitas delas adaptaram esta mesma comunicação para este novo formato. Se as pessoas não podem ir a um teatro, de que forma é que eu posso chegar até elas? Se as pessoas não podem ir ao ginásio, de que forma é que eu posso ou ter uma aplicação e vender uma subscrição ou até dar-lhes conteúdos gratuitos, mas de forma a fortalecer a minha marca, a criar relações, a que as pessoas se recordem que durante a minha quarentena eu estive a ver os lives do, imagina, Homes Place 3 vezes por semana, para depois haver esta relação com a marca. Por isso, e acho que muitas empresas o fizeram muito bem.
E no caso da sua empresa, né, com esta novidade, é uma empresa relativamente nova que enfrentou esta mudança, né, esta crise que o mundo está a viver e que teve que reinventar a empresa, migrar para o digital, que não tinham cursos digitais, como disse, e que adaptações é que fez mais para este novo paradigma que vivemos? Não, basicamente foi a forma como entregávamos os nossos cursos, não é? Que passaram de cursos presenciais para cursos online, e aqui um ponto fulcral foi a rapidez, ou seja, nós começamos, no dia em que começou o confinamento, ou pelo menos a recomendação de confinamento, nós nesse dia lançámos os cursos, por isso a questão de timings era aqui crucial. Para além disso, só na parte de comunicação, ou seja, começamos a criar muitos mais webinars, já fazíamos, mas condensamos, porque era uma boa altura para estarmos a comunicar e a dar conteúdos às pessoas, fazer lives, etc. Depois, do ponto de vista de equipa, que também estamos todos, ou seja, em diferentes pontos e que tivemos que nos adaptar, embora já fosse muito recorrente fazermos teletrabalho, pelo menos uma vez por semana, a dinâmica, quando nós estamos a falar de 2 meses ou 3 meses sem a equipa estar junta, temos que arranjar aqui novos processos para que a informação não se perca e para que as pessoas continuem a sentir que fazem parte de uma equipa e de uma empresa. Acaba por ser por aqui os desafios, mas tirando isso, acabaram por não ser, como eram serviços, acabou por não ser assim tão difícil. Um ponto interessante, Pedro, e eu não sei se no vosso setor, se vocês também notaram isto, é as fases. Ou seja, é uma primeira fase, 1 ou 2 semanas, em que estava toda a gente em pânico. E a última coisa que as pessoas queriam pensar era em comprar cursos, ou seja, ou fazer cursos. Claro. Uma segunda fase em que já havia uma parte de aceitação e claramente houve ali um boom de pedidos de informação, nomeadamente de empresas, e agora que já está a ser um novo normal, em que já estamos, ou seja, já está tudo, ou praticamente tudo como há 2 meses atrás. Acabou, não sei se, por exemplo, no setor imobiliário também acabaram por sentir aqui diferentes fases, mas acho que acabou por ser uma coisa comum ou seja, do ponto de vista do utilizador de comportamentos, não é? Ou seja, era normal que no início tivesse toda a gente muito assustada e focada em comprar bens essenciais antes de pensar em mais alguma coisa. Claro, alguns até ficaram famosos na primeira semana da corrida aos supermercados, e foi, acredito, um fenómeno de pânico generalizado, e que foi a primeira e segunda semana, e depois gradualmente, mesmo em lockdown, a vida começou a voltar ao normal, dentro de o que é possível ter como normal num estado de emergência, como nós vivemos. Deixa-me aqui partilhar consigo que nós esta tarde tivemos um live na Lisbon Digital School, em que falamos sobre pesquisas, ou seja, quais é que foram os setores em que começaram a ter mais pesquisas online, aqueles que começaram a ter menos, e é impressionante porque no dia 13 de março houve um pico enorme por pesquisa pelas keywords, pela palavra papel higiênico. Que foi naquela altura que estava toda a gente a dizer que o papel higiênico estava a esgotar, toda a gente achou que ia acabar o papel higiênico, então houve uma pesquisa enorme por papel higiênico. Depois havia outras questões como secretárias, microfones, ou seja, as pessoas a adaptar-se para trabalharem em casa, para fazerem as suas formações, as suas reuniões em casa, etc. Ou seja, era interessante. Netflix, por exemplo, ou seja, os hábitos e neste caso ferramentas como a Google Trends acabam por nos mostrar aqui como é que o comportamento acabou por mudar ao longo deste tempo. Curiosamente, os setores mais afetados em que houve um declínio nas pesquisas, isto partilhado pelo nosso formador, que esteve neste live, o Bruno, foi a parte de travel e a parte imobiliária também, ou seja, principalmente nos primeiros meses, o número de pesquisas por casas para arrendar, para comprar, etc., decaiu drasticamente, mesmo que reservar hotéis ou comprar bilhetes de avião. Virgínia, em relação ao futuro, num pós-Covid, num futuro próximo, a 1 ano, 2, 3 anos, como é que vê as audiências, a forma de comunicação, a comunicação empresarial, a relação com o cliente, como é que vê este tema?
Eu acho que este período foi uma grande aprendizagem para a grande parte das empresas. Mesmo empresas que nós tínhamos como referência, por exemplo, de compras de bens essenciais no online, mesmo essas empresas, surgiram aqui situações muito caricatas, em que se estava a adicionar itens ao carrinho, ou seja, estávamos a comprar pão, arroz, etc., estávamos já com 150 euros de compras e de repente aquilo fazia um refresh e só ficavam 50 euros no carrinho porque o resto já estava esgotado e os prazos de entrega eram de 3 semanas ou um mês, outras em que se entrava e dizia que você está numa fila de espera, só pode entrar daqui a 20 minutos, como se fosse uma... Ou seja, as próprias empresas claramente viram a necessidade de adaptar, ninguém estava preparado para isto, primeiro ponto, não é? Ou seja, nós não, quando criamos um e-commerce, podemos pensar na afluência que vai haver, por exemplo, no Black Friday, ou que pode haver em períodos particulares, mas não vamos achar que de repente vai haver uma pandemia e que toda a gente vai estar a tentar comprar bens essenciais porque tem medo que esgotem. De qualquer forma, as empresas com isto, este é um dos pontos, ou seja, saberem que têm que comunicar bem através de ferramentas digitais com o seu cliente, com potenciais clientes, etc., que têm também de ter forma de entregar o seu produto ou serviço através de digital, ou seja, aqui novamente a falar mais uma perspectiva de placement, ou seja, mesmo de aquisição. Depois também há aqui, do ponto de vista organizacional, o teletrabalho e o facto das empresas terem agora as pessoas em teletrabalho, também acho que isto vai trazer algumas alterações na forma como as empresas em Portugal veem o teletrabalho. Foi uma das coisas que me surpreendeu quando eu regressei, era o quão reticentes as empresas eram a teletrabalho. Cheguei a estar em processos para grandes empresas, em que uma das minhas exigências era ter um dia de teletrabalho por semana. E é um fator muito simples. Eu, primeiro, sou obcecada por gestão de tempo. Por isso, aquelas 2 horas que eu poupo deslocar-me para o trabalho, apanhar trânsito, ter stress, etc., seriam horas que eu poderia passar a trabalhar. Depois, enquanto profissionais, as pessoas também são completamente diferentes. E eu sozinha, pelo menos um dia por semana, consigo planear muito mais do que em grupo, ou seja, ou num ambiente em que haja ruído, etc., durante 3 dias. Pronto. Mas sim, havia uma grande reticência do teletrabalho. Acho que ainda havia muito medo que as pessoas não estivessem a trabalhar, que não estivessem a fazer o seu horário, e acho que agora que vai haver uma maior flexibilidade por parte das empresas. Ou então simplesmente vão ficar todas assustadas porque tiveram uma má experiência e então já não há teletrabalho para ninguém. Isso acho que só depois é que conseguiríamos ver. Eu acredito que no nosso setor, na imobiliária, que iremos ter, e eu acredito, é uma previsão, o grau de segurança desta afirmação é muito baixo, mas por causa do teletrabalho, deste novo paradigma, não só de Portugal, mas como no mundo, eu creio que vai mexer com o mercado imobiliário. Eu creio que nós vamos ter uma maior procura para locais mais sossegados, mais protegidos, porque especialmente profissionais liberais, não são todas as profissões, mas muitas onde o teletrabalho é possível, vai ter impacto no mercado imobiliário e creio que no futuro irá atrair profissionais de outros países que irão procurar em Portugal um conjunto de benefícios que nós temos de uma oferta que outros países não têm e porque estão a 1 hora de avião ou 2 das principais capitais europeias. E eu acredito que este novo paradigma do digital, das comunicações, de todas as ferramentas que temos ao nosso dispor, vai implicar também com a forma de nós vivermos, de nos relacionarmos e também com o imobiliário. Isto faz sentido? Acho que faz todo sentido. Eu, partilhando consigo também um exemplo pessoal, eu vivo a 25 minutos de carro de Lisboa, mas vivo num meio pequeno, onde tenho, eu acho que para mim é a sorte de ter uma vivenda com um jardim, ter um ginásio em casa, etc. E recordo-me de como é que muita gente me dizia, mas como é que tu consegues viver fora de Lisboa? Não ter um metro à porta. E nesta altura é que as pessoas me diziam, que sorte, porque tu estás a apanhar sol.
Ou outras pessoas a comentar comigo, eu agora é que vejo a necessidade até de uma varanda no meu apartamento. Ou seja, claramente nós conseguimos aqui, e eu claramente sinto-me muito grata por ter estas condições nesta altura, mas as pessoas viram ou as prioridades e a forma como veem o local onde vivem e trabalham, que sim, que muitas possivelmente vão querer tentar ou ter uma casa maior. Eu imagino o que é que será uma família com 2 filhos, não ter 2, a terem que trabalhar ambos a partir de casa e tendo apenas uma sala, e o T2 tem 60 metros quadrados. E eles a terem aulas com o Zoom ou na RTP Memória. Sim. Ou então os filhos a trepar, com imensas calls que se tem hoje em dia, em que aparece um filho, depois aparece outro, depois, porque não há, já é tão normal, antes desta situação, se nós estivéssemos a ter uma call, se agora aparecesse aí uma criança, ou aparecesse aqui uma criança, toda a gente iria achar que falta de profissionalismo, nem sequer conseguiram ou seja, ter um ambiente em que isto não acontecesse. Agora toda a gente acha normal uma criança a gritar, etc., porque as pessoas não puderam simplesmente comprar casas maiores onde tivessem um escritório e tiveram que se adaptar aqui à situação atual. Virginia, ajude-me aqui a entender também esta nova realidade nesta vertente. Nós temos ao nosso dispor tanta forma de comunicar, temos o vídeo hoje está tanto na moda e com tanta receptividade por imagens, há redes digitais que comunicam por imagens, há outras por texto. Como é que o comum dos mortais ou os empresários que nos estão a ouvir, como é que devem gerir todas estas novas formas e integrar para comunicar com as suas audiências, para vender, para criar uma relação com o resto do mundo? Eu costumo dizer que para saber se sim ou se não, tem que se ter conhecimento, ou seja, eu posso ter tanto conhecimento ao ponto de dizer, não, a minha empresa não deve estar no TikTok e não deve estar no Instagram, mas para eu saber que não devo estar, eu tenho que saber porque é que não devo estar, porque depois também acaba por haver este problema, que é aquelas empresas que tentam estar em todo lado, mas com a mesma estratégia, etc. O principal ponto é nós percebermos, isto é quase sempre sobre pessoas, é nós percebermos o nosso público, quem é o nosso público, que tipo de ferramentas é que eles utilizam e que tipo de ferramentas é que têm as funcionalidades que eu preciso para comunicar com elas, porque simplesmente podemos chegar à conclusão que algumas ferramentas as pessoas usam, por exemplo, o meu público-alvo joga muito online, mas eu não tenho como comunicar com eles através dos jogos que eles estão a jogar. Ou então redes como o Twitch, que é live streaming para gamers, acabam por... Repite lá esse, qual é que é? É o Twitch. Eu não conheço esse, isso é Twitch. o quê? É de live streaming, mas é uma rede privilegiada para comunicação com gamers. Gamers, ok. Que, por exemplo, empresas, a Vorten, que aposta muito na área de gaming, utiliza, por exemplo, o Twitter, porque grande parte dos gamers utilizam também o Twitter e é das redes sociais que acaba por ter uma população maior masculina, ou seja, uma porcentagem de utilizadores masculinos, utiliza também o Twitch, okay? Mas, por exemplo, se é para vender frigoríficos, vai ser através do Facebook e se calhar do Instagram. Ou seja, nós temos que saber quem é o nosso público, que ferramentas e plataformas é que eles estão a utilizar, como é que eles comunicam e onde é que é pertinente para nós conseguirmos comunicar e depois ter aqui, enquanto outros fatores, como de que forma é que nós dominamos as ferramentas e a nossa capacidade para a gestão, porque nós podemos chegar à conclusão de que, ok, idealmente eu deveria estar no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no LinkedIn, com diferentes estratégias, mas depois somos 2 pessoas na empresa, quer dizer, acaba por não temos orçamento para recorrer a uma agência. São muitos fatores que temos de ter em consideração. Onde é que estão as pessoas, a nossa capacidade e como é que nós queremos comunicar com elas. Mas estão sempre a surgir novas ferramentas e sempre a ter uma nova importância. O exemplo do TikTok, quando surgiu, era claramente visto como uma rede social apenas para adolescentes. Hoje em dia, continua a ter mais de 70% das pessoas que utilizam o TikTok têm menos de 25 anos, okay? Mas isto significa que existem quase, ou seja, 30% que têm mais de 25 anos. E já estamos a falar de uma rede social que agora com a situação da pandemia, em Portugal angariou mais de 500 mil utilizadores e neste momento tem 1,7 milhões de perfis portugueses. Em 2 meses, não foi? Foi, sim, foi neste período.
Mas antes tinha, ou seja, no início do ano tinha cerca de 1,3 ou quase 1,3 milhões. Mas meio milhão e um crescimento tão grande claramente faz, ou seja, faz desta rede social uma rede social importante. Agora, enquanto empresa, eu tenho capacidade para fazer os vídeos pertinentes e comunicar com a linguagem própria da plataforma? É uma primeira questão. Depois, o meu público está lá a utilizar recorrentemente a plataforma? Será outra questão. Daí, por isso é que falamos também aqui estratégia de social media, estratégia de marketing digital, em que basicamente é de acordo com os nossos objetivos e públicos, ver onde é que nós devemos estar e como é que devemos estar. Virginia, ajude-nos aqui a entender o seguinte, que é, ouço muito falar de algumas pessoas que estão muito ligadas ao digital, que têm uma audiência muito grande, 100% no orgânico. Depois temos a publicidade paga ou as promoções. Para quem nos está a ouvir e que é empresário e que tem que publicar e que deve também entregar algum conteúdo, mas eu acredito que também deve fazer alguma promoção ou fazer os seus anúncios, qual é que é a sua visão sobre este equilíbrio entre conteúdo, publicidade? O orgânico e o pago, nas redes sociais em concreto? Isso, redes sociais. Eu vou ter que responder a resposta mais correta para a maior parte das perguntas de marketing digital, que é depende. Primeiro depende da rede social. Por exemplo, o TikTok é uma rede social em que nós fazemos um bom conteúdo e organicamente nós chegamos a muitas mais pessoas do que aquelas que nos seguem. O LinkedIn, por exemplo, nestes últimos um ano e pouco, o alcance das publicações orgânicas, ou seja, a partir do momento que sejam publicações relevantes e que têm interação, também consegue ser muito interessante. Quando falamos no Facebook, por exemplo, já não faz sentido estarmos no Facebook sem fazermos anúncios. O Facebook é uma plataforma de social media, costumo dizer que é cada vez menos social, cada vez mais media, porque o alcance, e aqui o alcance orgânico médio, deverá estar a rondar os 3%, depende das páginas, depende, por exemplo, do tamanho das páginas, quanto maior, menor é a percentagem. Então nós estivemos ali anos e anos a angariar seguidores e agora fazemos um conteúdo e ele não chega a ninguém. Principalmente se nós estamos a pagar por peça criativa e facilmente uma empresa com maior dimensão consegue estar a pagar 1.000 euros por uma publicação, ou se for com menor dimensão, se nós contarmos o tempo da pessoa ir ao banco de imagens, passar no Canva ou no Photoshop, fazer o conteúdo, etc., aquilo também não tem um custo associado, para depois chegarmos a 100 pessoas, se calhar não faz assim tanto sentido. E dessas 100, 20 são da família. Acaba por não fazer assim tanto sentido. Por isso, o Facebook começou, ou seja, o Facebook tem o que se chama de algoritmo do feed de notícias, que pela primeira vez falou sobre o algoritmo de feed de notícias em 2013 de forma aberta, que é um algoritmo que tem em conta 100.000 fatores para mostrar o conteúdo a uma pessoa em concreto. É impossível haver, as pessoas podem ter os mesmos amigos, seguir as mesmas páginas, é impossível haver dois feeds de notícias iguais. Então o Facebook o que é que faz? Filtra a informação dos nossos amigos e filtra a informação das páginas que seguimos, de acordo com um conjunto de fatores que são diferentes por ele. E alguns desses fatores são a nossa interação com essas marcas. Se nós deixamos de interagir com a marca, se estamos a seguir, ela faz conteúdo, nós não interagimos com o conteúdo, o Facebook deixa de nos mostrar. Se nós vemos mais vídeos, é normal que o Facebook nos mostre mais conteúdos de vídeos. Se estamos num local com a internet com a internet fraca, é normal que não nos mostre vídeos e nos mostre conteúdos sem imagens, por exemplo, e sem vídeos. Acaba por haver aqui mesmo muitos fatores. Então, primeiro ponto, Facebook já não faz sentido sequer não ter uma estratégia paga e claramente que as marcas e as pessoas que nos estão a ouvir, se têm uma página no Facebook há 4 ou 5 anos, têm visto um declínio do alcance orgânico, o Instagram para lá caminha, ainda para mais sendo uma plataforma também do Facebook, por isso falar em social media é falar em social e é falar em mídia e em algum momento em Facebook praticamente inevitável, nas outras plataformas convém dominar-se também as opções de anúncios, saber como fazer, porque não é só chegar e carregar no botão, ou seja, para fazermos bem feito e para otimizarmos o nosso orçamento e conseguimos impactar mais pessoas ou conseguimos cumprimento de objetivos com um orçamento mais reduzido, convém que saibamos e que consigamos dominar as plataformas e as opções de anúncios. Virginia, e nestas plataformas que eu creio serem
no mundo da imobiliária, ou até no mundo empresarial em Portugal, são as duas mais utilizadas de social media, o Facebook e o Instagram. Sim, sim, sim. Qual é que é a diferença de comunicar no feed ou comunicar nos stories? Qual é que é, como é que pode ajudar a entender estes dois caminhos? E como é que eles... O Facebook, primeiro o Facebook e o Instagram, eles partilham muita informação. O que significa que quando nós fazemos, por exemplo, anúncios no Facebook, nós temos a possibilidade desses anúncios também serem, ou seja, impactar aquelas mesmas pessoas no Instagram. Quando nós fazemos anúncios através do Business Manager do Facebook, nós temos lá a opção de estarmos a dizer exatamente que queremos que apareça no Facebook, no Messenger, no Instagram. O Facebook é a rede social que ainda tem mais utilizadores em Portugal, estamos a falar de mais de 7 milhões de portugueses, de perfis portugueses, o Instagram mais de 4 milhões. Acabam por ser, ou seja, redes sociais muito relevantes. Depois temos aqui uma outra rede social também bastante relevante, ou muito relevante, que é o YouTube, se nós virmos uma perspectiva de social media. Também é o segundo maior motor de pesquisas do mundo. Ou seja, a utilização acaba muito por ser, vamos lá, pesquisamos por um webinar em específico, ou como fazer alguma coisa especificamente, ou vemos algo específico e estamos lá a visualizar os vídeos. Por isso, acaba por haver perguntas, por exemplo, feeds ou histórias, mais uma vez depende, quando nós estamos a falar de uma história ela tem uma duração mais reduzida, é um conteúdo que eu quero que seja efêmero ou que é um conteúdo que eu quero que seja permanente. Depois uma grande dificuldade também por parte das empresas é a adaptação dos formatos. Nós fazemos uma história quadrada, fazemos fazemos um post no Instagram quadrado, fazemos uma adaptação ou fazemos uma história na vertical. Acaba por haver aqui os copies são diferentes. Quando nós escrevemos para Instagram é diferente de escrevemos para Facebook. No Facebook coloca um link para, por exemplo, um imóvel, ele é clicável. No Instagram não é. A não ser que eu faça uma história, tenho um swipe up, tenho que ter 10 mil seguidores para isso. Nós usamos hashtags no Instagram, praticamente não usamos no Facebook. No Facebook nós podemos ter copies mais longos, porque acaba, ou seja, quando ele faz o ver mais e quebra o conteúdo, são muitos mais caracteres do que propriamente no Instagram. No Instagram muitas das vezes o conteúdo é visto todo seguido, enquanto no Facebook nós conseguimos fazer vários parágrafos, os emojis acabam por fazer sentido, ou seja, mesmo estas duas plataformas, os conteúdos deverão ser diferentes, porque os públicos são diferentes, ok? Mas também, mesmo que eu queira comunicar o mesmo imóvel nestes dois locais, a forma como eu escrevo os meus conteúdos, o meu copy, e muitas das vezes a imagem, ou seja, a forma como eu apresento os meus conteúdos deverá ser diferente. E isto é uma dificuldade que muitas empresas têm por falta de profissionais de marketing ou por falta de capacidade ou até de conhecimento destas nuances que deverá ter a comunicação nas diferentes plataformas. E o tema das lives, dos diretos, o público hoje gosta muito da autenticidade da comunicação de um direto. Tem um enorme impacto ou não na forma de comunicar, de ter a coragem de fazer um live? Se o conteúdo for relevante, é o mesmo que os webinars, a partir do momento em que é um tema que as pessoas achem que é relevante, e nós vimos muito isso no início da pandemia, que de repente começou a haver um pico de diretos, sobretudo sobre, ou seja, mais uma vez ginásios, cozinha vegetariana, ou mesmo cozinha, marketing digital, ou seja, começaram a haver mesmo muitos diretos. Um facto interessante é que nós fizemos diretos no início da pandemia, fizemos diretos há 2 semanas e pouco atrás, e agora estamos a fazer diretos novamente. E já começamos a ver o número de pessoas que está a assistir ao direto a decair drasticamente. Aliás, a cair drasticamente. No início as pessoas ainda não sabiam muito bem o que é que haviam de fazer, tinham muito tempo livre, digamos assim, ou seja, passavam muito tempo nas redes sociais, porque ainda não estavam habituados a este novo normal, mas a partir do momento que o ficaram, ou seja, e que os diretos começaram a ser banalizados, ou seja, toda a gente e todas as marcas estavam a fazer, o interesse acabou por decair. Mas é uma boa forma da marca poder comunicar, das marcas, dos consultores, etc., poderem comunicar de uma forma muito autêntica,
sem ter que se preocupar com muitas, porque as pessoas não estão à espera que haja uma edição pós-vídeo, etc., ou seja, uma pós-produção, e de conseguir impactar pessoas. Sendo que para isso tem que ter já os seguidores na página para que sejam notificados do direto e para que consigam ter uma boa base de visualizações do mesmo direto. Virginia, estamos aqui a chegar aqui no final da nossa conversa, para a nossa audiência que é de imobiliária, de empresários, que convite é que quer fazer para conhecerem a Lisbon Digital School, que produto específico é que tem para um vendedor de imóveis, um agente imobiliário, que forma é que ele pode melhorar os conteúdos, as suas histórias, a definir o seu target, a conhecer o seu público, qual a melhor forma de comunicar de cada uma das plataformas, de fazer uma estratégia. Quer fechar com esse tema? Eu se calhar, em vez de convidar as pessoas a comprar a casa, vou convidá-las a visitar a casa. Por isso, nós temos feito muitos lives. Amanhã, por exemplo, teremos um live sobre compra de meios. Vamos falar aqui compra de meios mais numa perspectiva de grandes empresas, programático buying, etc. Mas temos feito muitos lives no nosso Instagram às 18h30, são abertos. Temos tido também vários webinars, por exemplo, hoje tivemos um webinar sobre Web Analytics, como medir resultados através do website. Teremos um no dia, não quero mentir, sou eu a dá-lo, mas não esqueci-me da data, 20 e poucos de maio, sobre Facebook e Instagram Ads. Teremos um sobre Instagram, aqui estamos a falar de conteúdos de 45 minutos, também inscrição gratuita. Se quiserem ter este mesmo primeiro contacto connosco, nós temos feito ou seja, temos produzido muitos materiais e temos estado constantemente em contacto com o mercado com este tipo de iniciativas. Do ponto de vista de formação, se já identificaram alguma necessidade, podem sempre contactar-nos para nós podemos enviar o link e todas as informações das formações específicas que temos para o setor imobiliário. Porque eu vejo muito neste setor, às vezes, o digital, os posts, é só casas, imóveis, e isso de alguma forma, acredito eu, que não seja a melhor forma de conectar com a audiência. Eu acho que um mix de haver uma estratégia, de segmentar, eu acho que a formação pode ser uma excelente ferramenta para que a nossa equipa, que o mercado da imobiliária consiga melhorar a sua performance. Será assim? Muitos. Nós temos trabalhado com várias marcas, tanto com agências locais, ou seja, agências de grandes grupos que acabam por, somos 15 vendedores, 20 e queremos ter consultores e queremos fazer esta mesma formação, como também com masters. A comunicação de uma marca, ou seja, da agência, de uma marca institucional, é diferente de um consultor, em que um consultor tem que se ver como uma marca, tem que construir a sua marca pessoal, tem que ver de que forma é que eu, olhando para o consultor A e B, vou escolher um. É pelos imóveis que angariou ou é por toda a credibilidade que me transmitiu através da forma como foi comunicando comigo. Esse é um dos principais fatores, ou seja, uma comunicação institucional versus uma comunicação de marca. E sem dúvida que aí as formações e a procura de conhecimentos, ou seja, de formações ou ler sobre a área, etc., que acaba por ser um shortcut, ou seja, acaba por ser um caminho mais rápido para saber como é que nós podemos utilizar essas plataformas para efetivamente conseguirmos alcançar as pessoas corretas. Se calhar nesta mesma altura nós tínhamos que ter esta sensibilidade de nas primeiras semanas as pessoas não iam fazer visitas, mas se calhar iríamos estar a preparar enquanto consultor para ter vídeos e visitas virtuais de todas os imóveis que eu tenho angariado para poder comunicar, ou seja, temos que nos adaptar. Eu vou dar um exemplo, Pedro. Quando me fizeram este convite, aliás, a semana passada estava a pensar sobre este convite e, curiosamente, eu estava a passar perto de Odivelas e vi um outdoor de uma consultora imobiliária que, já com máscara, no outdoor, na fotografia, ia a convidar as pessoas a visitar a casa em segurança. Que eu achei, uma coisa é nós adaptarmos a comunicação no digital, que é muito rápido, mas daí até tirar uma fotografia, fazer o outdoor
e comprar o espaço e colocar lá o mesmo, achei muito interessante que alguém tivesse tido esta preocupação de as pessoas não querem visitar as casas porque acham que não vão estar em segurança. Eu vou fazer aqui um outdoor a reforçar como é que eu estou a ter todas estas medidas para que possam fazer em segurança. E aqui não estamos a falar de digital, estamos a falar de comunicação e de entender as pessoas. Ok, Virgínia, olha, muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço. Esta conversa, gostei muito, foi um prazer tê-la aqui neste nosso espaço também de comunicação. Mas foi mesmo. E quem sabe o Yuri, que está aqui connosco também, que é um amigo em comum, iremos fazer um protocolo para colaborar connosco na nossa academia do Grupo Latina e ajudar a que a Remax Latina, o Grupo Latina, continue o seu caminho de sucesso e melhorando a forma como comunica com o seu público, com a sua equipa e com as nossas cidades. Eu é que agradeço o convite, foi ótimo, muito obrigada mais uma vez. Qualquer coisa que precisem, estou sempre disponível, por isso muito obrigada.